Olá pessoal, tudo bem com a WG? Vim para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, hoje vamos falar a fundo, em um dos tópicos mais complexos e com certeza mais controversos do nosso tempo, os arquivos Epstein. É uma história que parece roteiro de filme, cheio de mistério, poder, muitas teorias da conspiração, mas o nosso objetivo aqui é tentar separar o que é fato do que é ficção e entender o que esses documentos realmente revelam. Para começar, vamos tentar entender a escala do que a gente está falando. Não é uma pastinha com algumas centenas de documentos, não. É um volume impressionante, de 3,5 milhões de páginas e imagens e vídeos. É uma verdadeira montanha de informações que formam o chamado arquivos Epstein. E essa é a grande questão que capturou a atenção de todo mundo. Será que esses arquivos são exatamente a chave para desvendar todo o segredo dessas pessoas mais poderosas do planeta? É isso que a gente vai dar uma olhada. Para entender de verdade o significado desses arquivos, a gente precisa dar um passo para trás e entender quem era o homem no centro de tudo isso. Jeffrey Epstein, e claro, a rede que ele construiu em volta dele. Aqui tem uma linha do tempo bem rápida, dos principais pontos na justiça. Tudo começa lá em 2006, com a primeira acusação. Depois veio um acordo judicial, super controverso em 2008. Avançando para 2019, novas acusações, a prisão e a morte dele. E por fim, em 2021, a Ghislaine Maxwell foi presa, que era um braço direito dele. E aqui, a parte fria, não deixa espaço para interpretação esse documento aqui ao lado, Jeffrey Epstein explorou e abusou de dezenas de meninas menores de idade, E é aqui que a gente entende a dimensão da operação. Não eram incidentes isolados, A própria acusação descreve que era uma vasta rede, ou seja, um esquema organizado, e predatório para pegar meninas vulneráveis, umas com apenas 14 anos de idade, cara. Então é impossível contar essa história sem falar de Ghislaine Maxwell. Ela era uma facilitadora, uma figura central ali, e o papel dela era bem crucial em toda essa operação de tráfico. Agora então, vamos entrar nessa parte que talvez tenha gerado mais debate e mais teorias da conspiração, a famosa lista. Vamos tentar separar aqui o que era o mito da realidade aqui, tá pessoal? Então aqui está a diferença crucial. De um lado a gente tem um mito, a ideia de uma lista de clientes secretos, e do outro lado a realidade. O que foi encontrado de fato, foi o chamado livro negro do Epstein, que na prática era o quê? A agenda de contatos pessoal dele, cheia de nomes de conhecidos, amigos e até funcionários. E qual é a posição oficial do governo americano sobre isso, Bem, é inequívoca, O memorando do Departamento de Justiça afirmou categoricamente que a tal lista que todo mundo imaginava simplesmente não existia. Mas apesar dessa declaração oficial, a opinião pública conta uma história bem diferente. Olha só essa pesquisa da CNN de janeiro de 2026. Ela mostrou uma desconfiança enorme. Quase metade do público estava insatisfeito com o que foi divulgado. E só 6% se sentiram satisfeitos. Então, o que esses documentos realmente contêm? Vamos mergulhar agora nas revelações e nas alegações, separando com muito cuidado o que foi confirmado do que continua sem verificação. Então, muitos nomes famosos aparecem nos documentos, isso é fato, gente como o Príncipe Andrew, Bill Clinton, Donald Trump, Só que o contexto aqui é tudo, A grande maioria dessas pessoas é só mencionada de passagem, E não é acusada de nenhum crime nesses documentos específicos, Isso é um ponto-chave para a gente trazer aqui. Mas é aqui que a história toma um rumo muito, mas muito mais sombrio e perturbador. Porque além dessas menções confirmadas, os materiais de origem trazem alegações que são, para dizer o mínimo, chocante. Por exemplo, esse é um trecho de um suposto e-mail citado em uma das fontes. É crucial reforçar. Isso é uma alegação encontrada no material de origem, não é um fato provado em tribunal. Mas o conteúdo, como você pode ver, é profundamente perturbador. E outras alegações bem extremas que são citadas nas fontes vão ainda mais longe, Falam de rituais satânicos, canibalismo e orgias forçadas, E mais uma vez, é fundamental lembrar que são alegações graves que estão nos materiais, O que só mostra o quão bizarro e sombrio é todo esse caso. E no meio de tudo isso, pessoal, o que aconteceu com as vítimas, Vamos concluir agora focando nas consequências reais, e na luta que continua por justiça. Com Epstein morto, a busca por justiça teve que tomar um novo rumo. Uma das medidas mais concretas, de fato, foi a criação de um programa de compensação para as vítimas.
foi criado o Fundo de Compensação às Vítimas de Epstein, né? Que acabou distribuindo um total de 121 milhões de dólares. Esse valor, que veio diretamente do patrimônio do Epstein, foi uma tentativa de oferecer de alguma forma a reparação, né? Esse dinheiro foi destinado a 135 pessoas, né? Então, exatamente, 135 sobreviventes que receberam essa compensação, o que coloca o foco de volta lá onde ele sempre deveria estar, né? Na dimensão humana, né? E nas vidas que foram impactadas por esses crimes terríveis. Mesmo com milhões de páginas divulgadas, a sensação de que a história completa ainda não veio à tona, essa sensação persiste, né? Os arquivos estão abertos, mas quantos segredos ainda continuam trancados a 7 chaves? A verdade total, talvez a gente nunca conheça. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e tchau, tchau!